Gente, vamos lá. Renato começou a entrevista coletiva atualizando, claro, sobre a situação clínica tanto do Soteldo como do André Henrique, né? Que foram as grandes preocupações do jogo de ontem após serem substituídos, né? Infelizmente, por conta de suas lesões. Eles vão passar por exames nessa quinta-feira e aí sim teremos, né? Um diagnóstico melhor sobre o que aconteceu com esses jogadores, se eles vão ficar muito tempo fora, se vão ser desfalques. No caso do Soteldo, um caso que tende a ser um pouco mais grave. No caso do André foi mais uma questão de uma batida, né? Uma questão que ele teve ali, mas a do Soteldo não. Ao que tudo indica é adutor. O médico do Grêmio falou na saída de campo que era uma questão de adutor, então tende a ser um pouco mais complicada a recuperação do Soteldo. Mas o Renato falou sobre isso, falou sobre lesões, e o Renato disse, olha, mesmo que a lesão do Soteldo acabe sendo confirmada, não dá para toda vez que alguém lesionar, contratar outro jogador, não tem dinheiro para tudo isso, não tem como a gente sempre sair por mercado. O Renato disse que os reforços vão chegar, muita gente tem dito, olha, o Renato prometeu reforços, mas ele quer deixar bem claro que o Grêmio nunca deixou de correr atrás, nunca deixou de procurar esses jogadores, essas contratações. Alguns jogadores ele ligou, eles querem vir para o Grêmio, mas acaba pegando na questão dos clubes, emperrando na questão da liberação, porque o Grêmio não tem dinheiro para pagar esses clubes, pagar a multa dos jogadores e ter essa liberação desses atletas, então isso acaba sendo um impedimento na hora de fazer essas contratações. O Grêmio, segundo o Renato, muitas vezes chega a fechar acordo com os jogadores, negociar bases salariais e tudo mais, só que aí o presidente lá não libera. Então o Renato ainda chegou a brincar, olha, não tem o que fazer, não tem como a gente colocar uma arma, um revólver na cabeça do presidente do clube lá e pedir para liberar os jogadores, não tem o que a gente fazer, é uma situação que está muito difícil, segundo o Renato, na janela de transferências. O Renato disse que chegou a ter jogador com um salário acertado com o Grêmio, só que o clube não liberou. O Renato disse que não tá fácil encontrar um grande centroavante, que é um problema inclusive que a seleção brasileira está encontrando e tem esse problema aí. O Renato disse que é muito fácil dizer que tem que trazer, mas cadê o jogador? Aí eles estão procurando, estão tentando e não estão encontrando. Não adianta o torcedor só cobrar, segundo o Renato. Declaração do treinador aí que chamou a atenção nas redes sociais, vi muitos torcedores falando e repercutindo isso. Bom, o Renato ele foi questionado se os recados de todo mundo estar ganhando oportunidade, estar ganhando chance, eram para o Natan Fernandes. Afinal de contas, o garoto vem sendo muito criticado nesse início de temporada porque não está entregando tudo aquilo que entregou no final do ano passado. E o Renato respondeu dizendo que é o que mais cobra dos jogadores é a questão da entrega dentro de campo, e que as oportunidades estão sendo dadas e depois não quer ouvir porque tal jogador não concentrou ou coisa e tal. Chegou a dizer que, olha, não venham com mimimi depois pra cima de mim. O Renato parece estar bem irritado com essa situação da entrega do Natan, mas eu já coloco dos Natans, porque não é só o Natan Fernandes, né? O Natan Pescador é outro problema que o Grêmio tem, que é um jogador que não entrega absolutamente nada dentro de campo, mas é uma questão de opinião própria aqui que eu coloco para vocês. O Grêmio tem dois problemas, segundo o Renato. O grupo, que está muito reduzido, e o tempo de preparação, que está muito curto. O Renato disse que não pode exigir muito de um grupo que teve apenas 8 dias de pré-temporada. Tem a questão tática, técnica, física para eles treinarem, não tem como cobrar isso em 8 dias. Mesmo com todos esses defeitos, o Grêmio agora é líder do Campeonato Gaúcho. Falas do Renato. Foi questionado sobre a letra do presidente Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, lá na entrevista para o Duda Garbi, que disse que o Kudê não estava jogando futevôlei quando não se reapresentou. Bom, Renato, como vocês sabem, não perde tempo, né? Renato respondeu dizendo que nunca chegou atrasado por conta do futevôlei e que para jogar futevôlei tem que ter muita qualidade. E finalizou dizendo que nem conhece o presidente do Inter, só ouviu falar dele quando chegava as contas lá do vidraceiro pro Internacional pagar para ele lá. Então, Renato respondeu à altura, né? Quebra dos vidros, respondeu aí o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. O JP Galvão é outra questão que foi questionada para o Renato na coletiva. Ele disse que o JB ele não vem muito bem, não estava muito bem tecnicamente, mas é um jogador que incomoda os zagueiros adversários. Segundo o Renato, pode não viver um bom momento, o jogador, mas gosta dele porque ele briga o tempo todo com os adversários. Ele briga dentro de campo para poder ter a posse de bola.
Tem garoto que não tá preparado e não incomoda o adversário. Ele corre e ajuda os companheiros, segundo o Renato. A última pergunta da coletiva foi uma pergunta que chamou um pouco mais a atenção por conta da reação do Renato. Um repórter perguntou o porquê do Renato não dar mais chances aos garotos, como por exemplo o Wesley Costa, lateral esquerdo da base, porque o Reinaldo andou reclamando lá no jogo contra o Brasil de Pelotas que a perna estava pesada, que ele precisava de um descanso e tudo mais, e não tinha quem o substituísse. O Renato, para responder essa pergunta, ele olhou por uns 10 segundos para o vice, o Antônio Brum, ficou aquele clima e tal ali na coletiva, e aí o Renato começou a falar, dizendo que o garoto precisa ser lapidado, que ele precisa ganhar oportunidades, é verdade, mas ele precisa corrigir algumas questões, porque não adianta colocar o garoto em campo, porque muita gente pede para colocar a garotada, dar chance para a garotada, mas no primeiro erro, na primeira questão do jogador em campo, já dizem que eles não têm tamanho para jogarem no Grêmio, que a camisa do Grêmio é muito grande para eles, enfim, isso é uma responsabilidade do treinador, e por isso o Renato prefere lapidar esses atletas, lapidar esses garotos, e aí sim colocá-los quando ele sentir que esses garotos estão preparados. Um pequeno resumo da entrevista do Renato, do que foi dito ontem após o jogo contra o Juventude. Beleza, gurizada? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia trago aqui no canal. Valeu, um grande abraço, até a próxima. Tchau!